chefe do Departamento de Contabilidade. Portaria 111, de 16 de maio de 16, resolve nomear a partir de 17 de maio o servidor público municipal, senhor Sandro Roberto dos Santos, servente de serviços gerais, para exercer a função gratificada de livre nomeação e exoneração de assessor de contabilidade. Portaria 112, de 17 de maio de 2016, resolve nomear, a partir desta data, os membros abaixo relacionados para constituírem a equipe técnica para acompanhamento e avaliação do Plano Municipal Decenal de Educação. Equipe técnica: Adenise Rocha Amâncio Figueiredo, Daniele Fernandes Ferreira, Maria José Moraes de Oliveira, Carla Branco de Barros Santos. Decreto 2090, de 6 de maio de 2016, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no exercício de 2016, no valor de R$30 mil. Decreto 2091, de 18 de maio de 2016, dispõe sobre o ponto facultativo. Fica determinado o ponto facultativo nas repartições públicas municipais o dia 27 de maio. Ficam ressalvados os serviços das secretarias de obras e serviços urbanos, meio ambiente e parque das águas, considerados imprescindíveis a critério das autoridades competentes. Ofício da Secretaria de Desenvolvimento e Planejamento Urbano. Assunto: constituição da comissão preparatória da 6ª Conferência Municipal da cidade. Excelentíssimo senhor presidente, com meus respeitosos cumprimentos, de acordo com a resolução normativa número 19, datada de 18 de setembro de 2015, do Ministério das Cidades, o município de Caxambu terá até o dia 5 de julho do corrente para a realização da 6ª Conferência Municipal da cidade, e para a realização da mesma é necessário a constituição de uma comissão preparatória com a participação de diversos segmentos, tais como gestores, administradores, movimentos populares, empresas relacionadas à produção e ao financiamento do desenvolvimento urbano, entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisas e conselhos profissionais, organizações não governamentais com atuação na área do desenvolvimento urbano. Não se enquadram nos segmentos acima descritos partidos políticos, igrejas e seus movimentos de base, instituições filantrópicas, clubes esportivos, desportivos e recreativos, Lions, lojas maçônicas e Rotary, corpo discente de universidades, bem como toda e qualquer agremiação que tenha por atividade ações discriminatórias, segregadoras, xenófobas, entre outras. Diante do exposto, venho através deste solicitar de Vossa Excelência a divulgação do teor acima descrito, para que os segmentos acima mencionados, caso tenham interesse, possam fazer sua inscrição até o dia 7 de junho do corrente ano, através do e-mail planejamentoUrbanoCaxambu@gmail.com ou na Secretaria de Desenvolvimento e Planejamento Urbano, na Praça 16 de Setembro, das 8 às 12 e das 14 às 18 horas, de segunda a sexta. Assina o Jurandir Brazara Bellini, prefeito municipal, e Mônica de Menezes Monteiro, secretária de Desenvolvimento e Planejamento Urbano. Prosseguimos agora com a leitura de correspondências diversas. Não temos correspondências diversas, passamos diretamente hoje aos requerimentos. Requerimento número 41 de 2016,
apresentado pelo vereador Jean Carlos da Silva, solicitando informações a respeito do micro-ônibus escolar da frota do município de placa HMN 3363. O requerimento está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Jean Carlos, autor do requerimento. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, ouvintes da rádio, eu venho por esse meio desse requerimento, nobres colegas, falar desse micro-ônibus. O micro-ônibus está parado, sem atividade, desde novembro do ano passado. Saiu para fazer manutenção e voltou da mesma forma. Parece que fingiram que fez e não fez. E novamente voltou para manutenção e o micro-ônibus não está trabalhando, desapareceu. Ninguém dá conta desse veículo, que está fazendo muita falta na zona rural, ali no morro, ali que vai para o aeroporto. As crianças estão tudo imprensado dentro de uma Kombi. Então, por esse requerimento, senhor presidente, vem pedir esclarecimento a respeito e também pedir notas fiscais dos serviços que foram executados nesse veículo. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Requerimento ainda em discussão. Requerimento em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 42 de 2016, apresentado pelos vereadores Clóvis Almeida, Denilson Martins, Eliane de Freitas, Fábio Cury, Ercílio Nogueira, Jean Carlos e Marcos Halfield, solicitando informações referentes à construção da pista de skate e de atletismo no município. Requerimento em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador vice-presidente desta casa, Clóvis Almeida. Nós temos interesse, senhor presidente, público ouvinte, nobres presentes, em saber qual é a respeito dessa construção, saber como é que ela está sendo feita, se todos os critérios são obedecidos, se os equipamentos estão trabalhando lá, a quem pertence, qual a firma que faz. É um posicionamento que a Câmara Municipal de Caxambu precisa para ter conhecimento do que está acontecendo no município, porque, como a gente tem passado lá, nós vemos equipamentos do município trabalhando. Então, se essa situação, pois não, nobre vereador Lili. É uma parte, eu também faço parte desse requerimento, porque a semana passada, assim que iniciou a obra, eu descendo em horário de almoço, eu me deparei com a máquina da prefeitura e um funcionário também da prefeitura trabalhando no local da obra que está sendo executada agora. E por saber que a obra é de uma empresa que ganhou, aí eu fiquei meio assim, parei, até tirei umas fotos do funcionário e da máquina também. E por isso que eu estou fazendo parte desse requerimento, para poder prestar algum esclarecimento para a gente. Pois bem, é por isso que esse requerimento está sendo feito, assinado pelos colegas, para a gente entender como que está sendo executado, quem está sendo executado, se existe contrapartida do município, se o município está entrando com alguma situação, para a gente poder ter conhecimento para prestar esclarecimento para a população. Porque queremos saber, é obra muito bacana, muito importante, e queremos saber como ela está sendo feita, que é a nossa obrigação. Com a palavra o vereador Jean Carlos. Senhor presidente, aproveitando também essa oportunidade, como foi falado das máquinas que a prefeitura põe à disposição para algumas empresas que estão fazendo serviço aqui em Caxambu, eu também gostaria de saber também, aproveitando essa oportunidade, a questão do óleo diesel, de combustível, porque o prefeito ele cede ônibus para futebol, para romaria, e até concordo, a prefeitura está passando por dificuldades. Eu acho certo que as pessoas têm que ajudar no combustível, no motorista, mas eu queria saber como que isso é repassado de volta para o município, porque geralmente o ônibus sai com o tanque cheio. Como é que esse dinheiro chega aos cofres do município?
entendeu? É meio complicado. Porque, tá certo, a prefeitura tem que ajudar. Fica a contrapartida da romaria, do futebol, da escola, o que seja. Mas tem que ter uma maior transparência nesse dinheiro do combustível devolvido para os cofres do município. Obrigado, senhor presidente. Importante saber qual também o procedimento para a liberação, né? Escolha da... Requerimento ainda em discussão. Requerimento em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Requerimento em discussão. Em votação, requerimento número 42 de 2016. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passamos agora ao requerimento número 43 de 2016, apresentado pelos vereadores Clóvis Almeida, Denilson Martins, Eliane de Freitas, Fábio Cury, Ercílio Nogueira, Jean Carlos e Marcos Halfeld, solicitando informações referentes à obra do Centro de Convenções. Requerimento em discussão. Com a palavra, vereador Clóvis Almeida. Senhor presidente, nobres colegas, ouvintes, o requerimento que nós estamos apresentando, 43 de 2016, é a respeito das obras do Centro de Convenções. Nós vemos que as obras do Centro de Convenções, elas estão sendo tocadas, né? E aí nós queremos saber, porque nós, vereadores, fizemos uma visita ao Centro de Convenções, e quando nós fomos com uma obra num determinado momento, nós encontramos várias situações de irregularidades estruturais. Estruturais que eu falo, a parte do telhado estava inacabada, o forno inacabado, a estrutura do teatro acabada, tinha goteira, vazamento, materiais jogados para o lado de fora. Então, a gente quer saber, a obra foi retomada, quer saber de toda essa obra, se houve reratificação de contrato, se houve pagamento e principalmente quem está fiscalizando. Quem que fiscaliza e fala que está bom, que está podendo pagar e que fez isso. Nós queremos saber do município de Caxambu, quem é, por que, senhor presidente, que nós estamos fazendo isso? Porque nós pedimos outro dia a presença do secretário de obras aqui, que podia ter nos explicado tudo isso. Só que nós não tivemos. Então, quando a gente não tem a explicação feita, por que nós não estamos perguntando mais da educação? Porque a secretária da educação veio aqui e nos explicou. Então, quando a gente não tem explicação, a gente tem que fazer por requerimento. E temos que saber o que está fazendo, quem está fazendo, como é que está fazendo, por que está fazendo, se a obra está no prazo, se tem prazo para terminar, quando que é o prazo para terminar, como é a situação, quem vai dar por terminada essa obra, porque de repente dá a obra por terminada e a obra não está, como a gente já foi ver aí. Outro dia eu fui fazer uma visita numa obra que falaram que já estava terminado, que é um posto de saúde que estava sendo feito, já tinha sido terminado, mas não podia porque a obra não estava terminada, mas já tinha dado como terminada. Então queremos saber, porque amanhã também está lá como terminada e a gente não pode ver se está terminado ou não. Essa visita, essa vistoria, essa obra foi feita por vários vereadores, ela saiu no Jornal da Cidade e é uma obra de interesse, é uma obra de um vulto grande, de um valor grande no município de Caxambu, e eu acho que é de interesse da população, porque nós estamos ao término desse mandato e nós estamos aí a junho, julho, agosto, setembro, né, há 4 meses de um novo pleito. E nós precisamos dessa satisfação, saber o que está acontecendo na cidade de Caxambu, que é de responsabilidade de todos nós. Saber não,
ver como está feito, se vai estar terminado, se vai ser entregue, se tem condição de fazer. Nós sabemos que depois daquilo entregue, para ter qualquer evento nele, ele tem que passar pela vistoria do Corpo de Bombeiros, ele tem que passar pela vistoria de vigilância sanitária. Nós temos várias estruturas que vão saber se ele está seguro, se ele não está seguro. Nós vamos ter que ter os laudos técnicos dos responsáveis pela estrutura do palco, daquela estrutura metálica, saber como é que ele está, porque a partir do momento que esteja entregue essa obra, significa que vai ter um volume de pessoas ali dentro, e nós, como vereadores, somos responsáveis por isso também. Então, nada mais justo que seja mostrada essa casa em forma de requerimento, para que haja uma transparência em tudo que está acontecendo, porque a visita que nós fizemos lá, ela não nos foi satisfatória. Não precisa ser um profissional da área para entender que a situação no momento estava assim. E se precisar de alguma coisa, a parte de jornalismo da Câmara de Vereadores tem todas as fotografias que nós podemos enviar, junto com o relatório também que nós enviamos, dizendo que não estávamos satisfeitos com o que estava acontecendo. Espero que esteja tudo bem, espero que esteja tudo organizado, que esteja regularizado todos os pagamentos, que a firma esteja trabalhando, esteja fazendo um bom trabalho, seja fiscalizado por isso, porque isso é dinheiro público e nós queremos saber exatamente como ele está sendo gasto. Muito obrigado. Palavra ao vereador Marcos Halfeld. Senhor presidente, novos colegas, eu queria saber do vereador Clóvis a respeito da nossa visita, daquele relatório que foi feito, se aquilo chegou a ser encaminhado. O relatório foi encaminhado para o município, mas o município e o Ministério Público, e nós ainda não temos nenhuma resposta. E também foi enviado para o Tribunal de Contas também. Palavra vereadora Eliane de Freitas. Senhor presidente, mês passado, quando eu fui fazer curso em Belo Horizonte, na visita que a gente teve lá no gabinete do assessor do deputado Agostinho Patrus, e o centro de convenções foi uma emenda do Agostinho Patrus. Então, segundo informação do assessor dele, do Geraldo, me parece que vai ter que devolver essa emenda do centro de convenções. Até eu fiquei assustada no momento. Ainda perguntei e falou que me parece porque já venceu o prazo de execução e não foi entregue 100% da obra, e disse que estava em risco da gente perder essa emenda e ter que devolver esse dinheiro. Então, eu acho importantíssimo esse requerimento para poder esclarecer sobre isso também. Requerimento ainda em discussão? Apenas para a ciência de todos que estão nos ouvindo, as perguntas do referido requerimento. Em que fase se encontra a obra do Centro de Convenções? Qual o prazo para o seu término? Estão sendo utilizados na obra do Centro de Convenções equipamentos e mão de obra do município? Em caso positivo, informar os equipamentos e os nomes dos servidores que estão sendo utilizados na mencionada obra, bem como a razão de estarem sendo utilizados. Essa pergunta também foi incluída no requerimento sobre a pista de skate, de atletismo, conforme visto pela vereadora Eliane de Freitas, eu acho que pela maioria dos vereadores, que a referida obra tem máquinas do município. E o último, encaminhar cópia do cronograma físico-financeiro que acompanhou o contrato da obra do Centro de Convenções, inclusive de seu eventual aditivo. Requerimento em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Distribuição de projetos. Projeto de lei número 23 de 2016, encaminhado através da mensagem número 15 de 2016, que dispõe sobre a autorização de transposição de recursos no orçamento 2016, aprovado pela lei número 2.268 de 2015, no valor total de R$ 3.795.000. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Ercílio Nogueira. Senhor presidente, nobres colegas, eu pedi a palavra para mencionar uns requisitos a respeito desse projeto de transposição de recursos.
Como presidente da Comissão de Finanças, eu vou esclarecer alguns itens desse projeto. Quem elaborou esse projeto lá na prefeitura, não sei se foi a parte de finanças, foi bem elaborado, a pessoa é bem eficiente. Então, isso aí, a falta do planejamento do executivo não pode comprometer esta casa, menos ainda a cidade de Caxambu. Para um melhor entendimento, é necessidade do prefeito, nesse projeto, precisamos que o pedido da suplementação que seja encaminhado de maneira individualizada. Ele tem que separar esse projeto para encaminhar essa casa, para a gente estudar, saber aonde vai ser gasto esse dinheiro. Pelo que analisei desse projeto, alguns valores não correspondem à realidade da aplicação. Por exemplo, ele está tirando uma quantia de uma ficha, dizendo que vai usar o valor maior em outra ficha. Foi muito bem elaborado esse projeto. Os contratos que ele diz que na mensagem que precisa renovar, nos termos de saber, antes de qualquer situação que se encontra, por isso os requerimentos. Então, se ele está dizendo que precisa disso aí para resolver esses contratos, então por isso que eu estou pedindo eu fazer um ofício, devolver esse projeto, ele retira e devolve para nós ele separado, para a gente analisar. Nós não vamos deixar de aprovar, mas eu quero detalhado, mais detalhes para a gente aprovar. Porque do jeito que está aqui não tem condições. Com relação aos valores do IPCA, isso ele já deveria saber quanto enviou a esta casa. Aquele projeto de financiamento. Quando ele enviou aquele projeto para a gente, pedindo o parcelamento, aquela coisa, ele já deveria ter ciência, já ter os cálculos para isso. É falta de planejamento. Por fim, a Comissão de Finanças não pode dar um parecer favorável. Se estas questões não forem reformuladas, eu prefeito, não entender o nosso ofício. Então, eu quero que envie o ofício a ele, pedindo que esse projeto seja separado. Mandar para a gente, porque você vê aqui, ó, tem coisa aqui, pasta que ele está tirando e está colocando em outra. Foi bem elaborado isso aqui. Então, e o valor também não... Está vendo como é que está? Então, como presidente da Comissão de Finanças, eu peço aos nobres colegas aqui da casa que nós faremos um ofício ao Executivo que ele pega esse projeto, nós não vamos falando que nós não vamos votar, pega esse projeto, separa o que for da saúde, da educação, folha de pagamento, e nesse ofício também, senhor presidente, não sei se agora é o momento ou se depois nós vamos pedir, para ver como é que está a situação da folha de pagamento. Esse limite também da folha está vindo aí há muito tempo, o mesmo limite, só está mudando os centavos. Então, precisamos saber a realidade disso aqui. Eu, como presidente da Comissão de Finanças, isso aí é um alerta aos nobres vereadores. Nós estamos vendo o que está acontecendo na televisão aí. A maior parte deve ter visto ontem. Então, a gente tem que precaver. Então, para a gente votar umas coisas, nós não vamos deixar de votar. Mas eu quero votar uma coisa consciente
A minha responsabilidade é muito grande. Então, eu só vou votar se ele mandar esse projeto dessa forma que eu estou pedindo. Estou pedindo um ofício. Eu peço que os nobres colegas tenham essas considerações e nós enviamos esse ofício ao prefeito, que ele faça essas considerações para a gente. Vereador Ercílio, concordo com Vossa Excelência, mesmo porque nós estamos falando num montante de quase 4 milhões de reais. Então há que se ter sim essa responsabilidade. Vossa Excelência foi muito bem nas colocações e a gente tem que ter essa responsabilidade. Muito obrigado. Minha parte é sócio. Palavra do vereador, vice-presidente da Casa, Clóvis Almeida. Nobre presidente, nobre por presente, ouvintes. Nobre vereador Ercílio, feliz nas suas colocações. O posicionamento é que chegamos hoje a 4 meses do pleito de mudanças e a um pedido de R$3.795.000. Desses R$3.795.000, 76,92, como está aqui, as anulações parciais de dotações, trago do artigo 2º, refere-se à despesa com folha de pagamento e encargos patronais. Quer dizer, desses 3.700.000, 4 milhões, 3 milhões, 2 milhões e 900 alguma coisa para folha de pagamento. E depois vem aqui, encargos patronais, enquanto o resto refere-se a despesas com folha de pagamento e encargos patronais, enquanto que os restantes relativos aos 2308, que são mais ou menos aí uns R$800.000, né? Que é 3.795.000, 3.900.000, refere-se a despesa como, olha bem, reserva de contingência, as subvenções de entidades de promoção de eventos culturais, como as escolas de samba. Escola de samba nunca recebeu dinheiro nessa administração, e está aqui dizendo que tem subvenção para a escola de samba, que ainda é do ano que vem. Né? Serviço de terceiro, pessoa jurídica, tais como contratação de show musical, promoção de eventos, entre outros, sendo que todas as anulações parciais não causarão dano na execução orçamentária atual. Nós estamos aqui agora, meio preocupante a situação, porque nós temos aqui, olha aqui os encargos: serviço de terceiros, pessoa jurídica, CEMIG, Compasa, telefone, renovações de contratos de informática, coleta de resíduos sólidos, diárias para motoristas que transportam os pacientes para tratamento da saúde fora do município, para abertura de processo de licitação, para atendimento, repasse, Ministério da Cidade, aquisição de equipamentos materiais permanentes do Centro de Ensino Infantil, em atendimento a convênio carinhoso, apoio às creches e garantir o pagamento de juros incidente do parcelamento do IPMCA. O IPMCA já foi votado nessa casa e a Prefeitura disse que já tinha condição, quando nós separamos aqui em 60 parcelas, o pagamento do IPMCA. Então agora tem que fazer uma provisão para pagar os juros do IPMCA. E eu apoio integralmente o relatório e o pedido de devolução para que seja explicado, ponto a ponto, aonde essa dotação, onde esses valores serão aplicados, para que, primeiro, nós aprovemos as diárias para motoristas que transportam pacientes com tratamento de saúde fora do domicílio. Manda isso para cá rápido para ser aprovado, porque os motoristas têm que fazer o transporte, que as ambulâncias têm que andar. Não vincule a esse bolo, não bote cereja dentro dessa massa, nem nenhum recheio, para que esse pacote seja aprovado como atrativo em relação à saúde. Porque senão depois fala assim, não está aprovando o transporte do motorista, não está transbordando, não tem jeito de levar as ambulâncias. Não é assim. Eu aprovo a capacidade do nosso vereador Ercílio, tanto como vereador, como também contador, que analisa todos esses tipos dessa estrutura, e nós podemos dizer o seguinte: eu não sei não, nobre vereador Ercílio, se vai ser aprovado. O senhor falou até uma situação que eu concordo e entendi o que o senhor quis dizer. Serão aprovados de alta necessidade para o município de Caxambu. O que foi? Nós temos que administrar a nossa cidade no interesse maior e coletivo.
Eu fico assustado quando vem aqui falar que vamos liberar a verba para fazer show. Que conversa é essa? Como é que nós vamos? Estou igual o da Atena aqui agora. Manda a câmera para mim. Não é assim não. Como é que é essa falta de planejamento? Quando veio um orçamento de 72 milhões aqui nessa casa, o nobre vereador Denilson bem falou, e nós todos chegamos a essa conclusão, que seria impossível um orçamento de 72 milhões. Agora o que acontece? Todas essas verbas estão sendo assim, tira de uma pasta para pôr na outra para pagar. E 80% desse valor, 3 milhões, é para a folha de pagamento. Onde que está o planejamento dessa estrutura? Então, não é brincadeira que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos mexendo com 4 milhões de dinheiro público de uma cidade que está com o pires na mão. É esse posicionamento que nós temos que fazer. O momento não é de fazer extravagância. O momento é de pegar o dinheiro e adequar a saúde, a educação, as creches, ao atendimento de quem mais necessita. Não fazer extravagâncias no momento altamente delicado. Nós não estamos mais aqui, o caxambuense não está mais naquela situação de ter sua memória apagada de 4 anos por 4 meses. Nós não vamos permitir, essa casa não vai permitir, que situações sejam colocadas em 4 meses aqui para pagar 4 anos de desmando. E nós queremos saber quanto que vai dar e quanto vai ser e quem que vai explicar essa situação. Esse dinheiro não é da Câmara dos Vereadores, nem da Prefeitura Municipal, é da cidade de Caxambu. E se não vier explicadinho como vai ser gasto, aonde vai ser gasto e como vai ser gasto, não vai ser aprovado. Porque essa casa tem o pudor político e administrativo de saber o certo e o errado, já que o Executivo não tem essa função. Muito obrigado. Diante do pronunciamento do presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, e também, claro, pelo presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, os vereadores Hercílio Nogueira e Clóvis Almeida, essa presidência acata o pedido e pede à assessoria jurídica que confeccione um ofício ao Poder Executivo para que ele retire o projeto, a gente devolva o projeto e ele traga maiores informações, maiores detalhamentos, projetos distintos e separados, informando o que será retirado de cada ficha e para cada ficha, departamento, de forma separada, assim mesmo como disse o vereador Hercílio Nogueira. Nós sabemos que todos os projetos que chegam até essa casa, que tratam de transposição, remanejamento, suplementação, nada mais são de projetos de lei de um poder executivo que não tem ordem, não tem planejamento e não tem boa vontade de trabalhar pela cidade. O que nós estamos vivendo, vereador Clóvis Almeida, é o dano orçamentário. O maior dano orçamentário que o município pode ter é ter um poder executivo como o que nós estamos vivenciando, né? E são projetos como esse que o vereador tem que responder com total responsabilidade, porque aqui nós também respondemos com os nossos bens pessoais, com a nossa vida pessoal. Então nós estamos defendendo o interesse da população caxambuense. Então peço que seja confeccionado o referido ofício. Passamos para a ordem do dia. Peço atenção de todo mundo do plenário e de todos que estão nos ouvindo, que iremos passar para deliberação e votação do projeto de lei número 21 de 2016, encaminhado através da mensagem número 14 de 2016, que dispõe sobre a autorização para transposição de recursos no orçamento de 2016, aprovado pela lei número 2.268 de 2015, no valor total de R$400 mil. Eu peço ao secretário desta casa, vereador Denilson Martins, que proceda à leitura da mensagem. Mensagem 14/2016, que dispõe sobre autorização para transposição de recursos no orçamento 16, aprovado pela Lei 2.268/2015. Proponente, Poder Executivo. Regime de tramitação. Urgência urgentíssima. Senhor presidente, senhores vereadores,
Com meus cordiais cumprimentos, encaminho a esta egrégia Câmara o anexo projeto de lei que dispõe sobre a autorização para transposição de recursos no orçamento 2016, aprovado pela Lei 2.268/2015. Considerando que o artigo 167 da Constituição Federal veda a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra sem prévia autorização legislativa, considerando que a anulação parcial da fonte 124, transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde, nem à assistência social, consignada na ficha 297 na dotação orçamentária, sob a codificação da Lei Orçamentária número 2.268/2015, não causará nenhum dano na execução orçamentária atual. A presente transposição terá como objetivo a aquisição de conjunto de equipamentos para pavimentação asfáltica econômica, contendo os seguintes equipamentos: usina de asfalto fixa, tanque aspargidor, vidro acabadora de asfalto rebocável, rolo compactador autopropulsado, tanque fixo multifunções. O valor do conjunto de equipamentos que viabilizará o recapeamento das ruas de nossa cidade é R$ 377 mil, sendo que o município vai fazer uso do saldo das ações da Copasa no valor de R$ 230 mil e o restante, no valor de R$ 140 mil, será parcelado em até 8 parcelas. Importante salientar que, efetuando a presente aquisição, a economia para os cofres públicos girará em torno de 65%, se comparada à contratação de empresa para a realização de referida pavimentação. Em tempos de crise, é dever do administrador, pensando no bem público, optar sempre por realizar suas atividades utilizando do menor recurso possível. É indiscutível que a aquisição de referida máquina é a alternativa mais viável e mais econômica para a municipalidade. Inquestionável também é o fato que, para o bem-estar de nossos cidadãos, se faz crucial a realização de obras no sentido de recapear as vias públicas. A não aprovação do projeto de lei trará um prejuízo para o erário público e para a população em geral imensurável. Por isso, sabedor do zelo desta Câmara com a população e com o bem público, esperamos a aprovação da presente solicitação de transposição. Ressalto que a situação das vias públicas é um problema da maioria dos municípios brasileiros, tendo em vista a atual crise instaurada no país, e Caxambu está em busca de uma solução viável e possível. Com estes esclarecimentos, e certo de que os senhores saberão reconhecer a necessidade da aprovação do projeto em anexo, subscrevo-me, renovando protestos de elevada estima e distinta consideração, em regime de urgência urgentíssima. Caxambu, em 29 de abril de 2016, assina o Jandiro Birajara Bellini, prefeito municipal. Passamos agora à leitura do parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Projeto de Lei Ordinária, número 21/16, que dispõe sobre autorização para transposição de recursos no Orçamento 2016, aprovado pela Lei 2.268/2015. Por determinação regimental, foi o projeto de Lei 21/2016 distribuído a essas comissões permanentes para estudo e parecer, o qual, em conjunto, oferecemos nos seguintes termos. Relatório. O projeto de Lei 21/16, de iniciativa do Poder Executivo, dispõe sobre autorização para transposição de recursos no Orçamento 2016, aprovado pela Lei 2.268/2015. A transposição
é no valor de R$ 400 mil e terá como finalidade a aquisição de uma usina de asfalto no valor de R$ 370 mil. O projeto foi protocolizado na Secretaria desta Casa Legislativa em 29/4 e há pedido de urgência. Em 9 de maio do corrente, pela maioria dos ilustres vereadores, foi apresentado o requerimento 38/2016, solicitando ao Poder Executivo informações, as quais foram prestadas por meio do ofício 183/2016, subscrita pelo senhor Ojandiro Birajara Bellini, isto em 16 de maio. Fundamentação. A transposição é medida de iniciativa do Poder Executivo, quando pretende alterar a destinação de dotação orçamentária inicialmente prevista para outro fim. Tal transposição somente pode ocorrer com a autorização legislativa. A iniciativa é legal, porém, o momento não recomenda a ação governamental anunciada. Nota-se pela mensagem 14/2016 que o município não possui disponibilidade financeira para a aquisição do mencionado equipamento, pois irá lançar mão de recurso reservado, numerário oriundo da venda de ações da Copasa, e ainda irá financiar em 8 parcelas o montante de R$ 140 mil. O município, há pouco tempo, pagou a segunda parcela do 13º e atrasou o pagamento do salário do mês de abril de 2016. E só Deus sabe o que mais vem pela frente. Não basta apenas a aquisição do equipamento, exigindo também a matéria-prima e pessoal qualificado para o manuseio do equipamento, sendo mais recomendável, em especial para o momento, a recuperação das ruas da cidade na forma que sempre foi feita. Aliás, recentemente foi dado publicidade, com leitura nesse plenário, a assinatura de convênio no valor de R$ 100 mil, justamente para o recapeamento das ruas de nossa cidade, o que afasta ainda mais esta iniciativa prejudicial para a economia de nossa cidade. Não podemos permitir que o município se endivide ainda mais. Será que o município está em dia com os seus fornecedores? Com os repasses para o hospital local, para a APAI e outras instituições que prestam relevantes serviços para Caxambu? Realmente, o momento não autoriza gasto dessa ordem. Será que os servidores têm a garantia de que seus salários não mais irão atrasar? O vice-presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ilustre vereador Nilton Américo dos Santos, entende que a aquisição do mencionado equipamento irá solucionar o problema das ruas com buracos, gerando, inclusive, economia. Conclusão. Pelo exposto, com o voto vencido do ilustre vereador Nilton Américo dos Santos, o parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas é no sentido de que o projeto de lei 21/2016 deverá ser rejeitado. Sala das Comissões, em 23 de maio de 2016. Assinam, pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, os vereadores presidente Clóvis Almeida, vice Nilton Américo e Marcos Halfeld, secretário. Pela Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, os vereadores Ercílio Nogueira, presidente, Eliane de Freitas, vice, e Jean Carlos, secretário. Passamos à discussão do parecer. Em votação, o parecer. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Relatório, o parecer foi aprovado por 7 votos. Aprovado o relatório por 7 votos, vereador Francisco, Eliane de Freitas, Denilson Martins, Clóvis Almeida, Jean Carlos, Ercílio Nogueira e Marcos Halfeld. Contra o parecer, vereador Joaquim Fernandes, Alessandro Bento Fortes e Nilton Américo. Passamos agora à primeira discussão do projeto de lei número 21 de 2016.
Com a palavra o vice-presidente da Casa, vereador Clóvis Almeida. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, esse projeto foi apresentado semana passada. Nós tivemos o conhecimento, nós tivemos nessa casa um engenheiro da prefeitura e a parte jurídica também, e perguntas foram feitas da seguinte maneira: onde essa usina seria instalada? Tinha lugares, mas a gente não sabia aonde, definitivamente, porque dependia de licenças ambientais e tudo. Como seria operado? Porque não é só uma usina, são 4 equipamentos: é um tanque, uma acabadora de engate em caminhão, uma mini usina para asfalto frio e um rolo de compactação. Esses 4 equipamentos, eles estão sendo chamados de usina de asfalto. Eles fazem parte de uma composição. E outro equívoco é se comparar o preço de R$ 286 da tonelada, que é do CBUQ, que é o asfalto usinado quente, com um pré-misturado frio, que é completamente diferente. É a mesma coisa você comparar porcelanato com ladrilho hidráulico. Eles os dois fazem a mesma cobertura, mas de maneira deficiente, com acabamentos diferentes. Então, em função de a gente entender que esse tipo de equipamento, que vai engatado no caminhão, que tem uma espessura de 2,40 metros por linha, que tem que fazer uma produtividade grande, precisar de pessoal especializado para operar o equipamento, pessoal que tem que aprender a operar qualquer tipo de equipamento. Não é fácil operar, mas tem que alguém aprender a operar esse equipamento. A poder fazer a manutenção do equipamento, a manusear a estrutura dessa usina, que nós analisamos em conjunto e não nos foi implicado. Inclusive, volto a dizer, foi pedida a presença do secretário nessa casa para que fosse explicado. Não apareceu. E nós estamos aqui numa situação de quê? Vamos fazer mais uma dívida para o município? Outra, um prazo de pagamento de 8 meses. Ou eu estou enganado, ou tem mais um mês no ano, porque junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, dá 7. Como é que você paga em 8 se você tem 7? Né? Então, se você faz um financiamento que tem que deixar para o outro, você não pode. Não pode. E essa verba é um dinheiro da Copasa que vai ser misturado com o dinheiro do município, com mais uma dívida sendo causada e parcelada. Quantas dívidas foram parceladas por nós aqui, nobres vereadores? Aprovar mais uma despesa no município de Caxambu. E agora eu faço uma pergunta para vocês: se não poderia comprar, as pessoas fazem mamografia em Caxambu, não podia comprar um mamógrafo então para o hospital? Alguma situação dessa que resolvesse um outro tipo de situação? Vamos dizer agora que o buraco apareceu agora. O buraco apareceu agora, né, vereador Ercílio? Nós estamos com esses buracos aparecendo agora. Quer dizer, essa situação vem se encaminhando de uma maneira insustentável e depois é dito à população de Caxambu que uma usina vai resolver o problema. É a mesma coisa, senhores, de dizer que a lona do circo vai fazer o espetáculo. E aqui não tem palhaço, não. Eu não sou palhaço. E eu aprovo com certeza a estrutura que essa casa tem de analisar essa situação. Não é assim que se resolve problemas. Não é sem planejamento que se resolve problemas. Muito obrigado, senhor presidente. O projeto ainda está em discussão. Senhor presidente, com a palavra o vereador secretário desta casa, Denilson Martins. Não poderia deixar de manifestar, tendo em vista ser esse projeto não muito simples ser votado. Pois veja bem, senhor presidente, eu preciso fazer algumas considerações antes de votar esse projeto. Primeira consideração que eu preciso fazer é que a Câmara de Vereadores, ela não autoriza e nem desautoriza o prefeito a comprar ou fazer obra nenhuma. Bom deixar claro isso para a população, porque senão, tudo que o prefeito fosse fazer, teria que passar pela Câmara. Então, deixar claro, né, que primeiro, a Câmara, ela não autoriza. Se o prefeito quer fazer, ele vai fazer. Aconteceu isso com o concurso público que não deu certo. A gente procura orientar, né? Com várias coisas que não deram certo. Então, cabe ao prefeito,
Câmara, o vereador, ele não executa nada. O vereador está aqui para legislar. Cumpre executar o poder executivo, daí já vem o nome executivo, porque ele executa. Então, só para deixar claro, senhor presidente, que a gente não autoriza nem desautoriza o prefeito a fazer nada. Nós chegamos nessa situação porque não houve planejamento, senhores vereadores. Se houvesse um planejamento, a gente não estaria discutindo isso aqui hoje. Porque o que nós estamos fazendo aqui, senhores, é autorizando ou não a transposição do recurso. O que é isso, senhores? Você tira o dinheiro de um local e coloca no outro. Nós estamos no meio de maio, então não houve planejamento. E aí a gente precisa saber, porque isso vai trazer uma consequência, senhores. A partir do momento que você tira o recurso, tira o dinheiro de um lugar e vai colocar no outro, isso vai trazer uma série de consequências. Aí é que entra o papel do vereador, que cabe ao vereador fazer essa análise. Conversava hoje com o meu colega aqui do PDT, o Jean, sobre a responsabilidade do vereador, porque você às vezes toma uma atitude hoje aqui, ou deixa de tomar uma atitude, que de repente isso vai levar daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos, o município pode pagar por uma atitude que você tomou aqui. É por isso que nós precisamos agir com responsabilidade. Senhor presidente, quando estava analisando esse projeto, eu voltei, vereador, e comecei a evocar o que, na verdade, qual é o meu papel como vereador. Né? E aí a gente vai voltar um pouquinho da história, que vai dizer o que é a política, que a política ela vem do povo, ela emana do povo e deve ser para o povo. O vereador, senhor presidente, ele tem que ter um único compromisso. O compromisso do vereador tem que ser com a população, tem que ser com o povo. Qualquer outro compromisso que se tenha, não deveria ter. Vamos colocar dessa forma. Nosso compromisso tem que ser, porque a própria política diz isso, né? Ela vem do povo, fomos eleitos pelo povo e devemos lutar única e exclusivamente para o povo. Então, com esse pensamento, e deixando claro, né, para você que está me ouvindo, pela internet, pela rádio, vocês que nos honram com a presença, deixar claro, para justificar meu voto, não cabe a nós autorizar ou deixar de autorizar. O que nós estamos fazendo aqui é a transposição do recurso. Parece algo interessante, senhor presidente. Quando a gente recebe um projeto desse, parece algo interessante. Porque hoje eu gostaria de estar aqui discutindo, por isso que eu falo que nós regredimos, eu queria estar discutindo aqui dois temas que para mim são os dois grandes problemas de Caxambu: habitação e desemprego. Gostaria de estar discutindo isso aqui nesse momento. Para uma cidade do porte de Caxambu, eu não consigo imaginar nós estarmos aqui discutindo asfalto. Acho um tema muito pequeno. Teríamos nesse momento que ter o prazer de estar discutindo desemprego, que é uma situação gravíssima que a nossa cidade passa, e estar discutindo habitação. Mas, senhor presidente, a gente está discutindo o asfalto. A questão do asfalto. Parece algo, senhores, maravilhoso. Vamos resolver o problema. É algo que parece correto. Vamos resolver o problema. Mas eu quero colocar aqui hoje, senhor presidente, nobres colegas, alguns motivos que vão fazer a gente refletir. A gente vai refletir sobre, e eu preciso fazer isso, senhor presidente, e eu vou provar para vocês, eu vou provar para todos que estão aqui, que não
podemos aprovar esse projeto. E eu vou dar o porquê, baseado em documentos. Eu vou dizer para vocês por que nós não devemos aprovar esse projeto. Não é uma coisa minha, não. Porque esse projeto, senhores, ele não tem a necessidade de ser aprovado. Diz a mensagem que eu li aqui, no final, diz o seguinte, o último parágrafo aqui, da primeira página. A não aprovação do projeto trará um prejuízo ao erário público e à população em geral imensurável. Sabedor do zelo desta casa, dessa Câmara, com a população e com o bem público, é que esperamos a aprovação da presente solicitação. Aqui eu quero mudar essa redação. Essa redação, ela é correta. Sabendo do zelo dos vereadores dessa casa para com a população, nós não devemos aprovar esse projeto. Pelo zelo que nós temos. Por quê? Primeiro, e aí eu passo as considerações, senhores presidentes. Primeiro, por que nós não precisamos desse dinheiro da transposição? E eu sei que até o final eu vou convencer os meus colegas, né, que foram contrários ao projeto. Tenho certeza que até o final do meu discurso nós vamos votar por unanimidade. Nós vamos votar por unanimidade a rejeição desse projeto. Eu tenho certeza que eu vou conseguir, porque eu tenho elementos. Eu tenho elementos aqui para isso. É óbvio que eu respeito, evidentemente, a posição de cada um. Mas eu tenho aqui elementos que podem, e a minha função é essa mesmo, não é verdade? De tentar convencê-lo e também ser convencido. Porque se eu for convencido, tranquilamente eu mudo de opinião. Mas veja bem, foi lido aqui a semana passada, nós recebemos do Ministério de Secretaria de Obras do Estado de Minas Gerais, um convênio assinado no valor de R$100 mil. Para quê? Para o asfalto. Gente, pela quantidade de asfalto que nós temos em Caxambu, só isso já bastava. Gente, para a gente rejeitar o projeto, só isso já basta. Porque você que está me ouvindo, já existe o dinheiro, o governo já mandou o dinheiro, gente. Está lá o convênio, está chegando o dinheiro, então não precisa. Por esse motivo, não teria mais necessidade, presidente. Eu podia parar por aqui, ó, já tem 100 mil, por que eu vou gastar mais 400? Se a própria mensagem diz que eu tenho que fazer economia. Só por isso já seria suficiente. Nós já temos o dinheiro para fazer o calçamento, que não pode ser colocado em outras coisas. Ou eu vou devolver esse dinheiro? Vereador Eliane, vai... Aí me chama a atenção, quando eu li aquela reportagem, vereadora, quando... existe uma matéria no Jornal das Instâncias, do Fernandinho, dizendo que o município não ia mais depender de recursos do Estado ou do município. Aí eu posso até entender, vereadora, né, o porquê dessa... Depende de quem conseguiu essa emenda, né? Porque agora depende de quem conseguiu para poder assinar. Porque, de repente, se não for uma pessoa que é da base do prefeito, ele está devolvendo, como aconteceu com o valor de 100 mil, que foi um pedido meu para o Agostinho Patrus para a saúde. Aí foi questionado isso, que se viesse ao meu nome, que não ia assinar, não. Então, é isso daí, né? Tem que ver realmente quem conseguiu para poder saber se o prefeito vai aceitar ou não esses 100 mil para o asfalto. E esse dinheiro, ele não pode ser aplicado para um outro fim, desde novembro do ano passado. Então, senhor, já existe o dinheiro, não precisa aprovar esse projeto. Mas se isso não bastasse, senhores, então está aqui, um convênio de R$100 mil que dá para fazer o asfalto. Nós temos também, senhores, uma licitação que vai acontecer já em breve. Pasmem, senhores, agora eu acho que eu vou convencer todo mundo. Uma licitação do Ministério da Cidade, isso já é licitação, está publicado, senhores, sobre o contrato de repasse 825625-2015 para calçamento no valor de mais de R$500 mil. Ora, senhores, então, 100 mil para o asfalto, mais 500, pode entrar na internet, vocês vão ver aí, tá? Já está publicado, senhores. Então, são R$600 mil. Aí eu pergunto, nós temos para o calçamento, nós temos para o asfalto. Justifica, senhor presidente, gastar mais se nós estamos falando em economia? Nosso secretário, você me dá uma parte? Sim, por favor. Inclusive,
o Vossa Senhoria acabou de falar aí, está escrito nessa essa transposição de recursos que ele pediu de 3.750.000, está aqui escrito essa que o senhor acabou de falar aqui, ó. Está a prova que o senhor acabou de falar, está aqui, ó. No último parágrafo, senhor. Que eu pedi que fizesse um ofício para ele. Está escrito aqui, ó. Olha para você ver. O nobre colega acabou de falar, está escrito aqui o que ele pediu. Vereador Joaquim, pois não. Nobre colega, José Nilson, explicar direitinho, porque esse dinheiro está assinado, é um projeto. Eles, lá da Vila Verde, são 350 mil reais, já faz 3 anos que fez a emenda, não chegou até hoje. Ali da Santa Rita tem um projeto de 100 mil reais, já faz 1 ano já que não chega até hoje. Então esse dinheiro está no papel, mas na realidade não vem o dinheiro não. Vereador Joaquim, mas não é isso que diz aqui não. Eu gostaria que os vereadores, o que está dizendo aqui é o seguinte, o documento que foi mandado... Atenção, plenário, a palavra está garantida ao secretário da Casa. Vereador, mas não é isso que o prefeito mandou, então a gente vê onde está o erro, porque o documento aqui, a mensagem número 15/2016, dispõe sobre a autorização para transposição de recursos no orçamento de 2016, o senhor tem a cópia, se o senhor olhar no final, aqui, processo de licitação, e a licitação já está marcada. Está aqui, ó, o processo de licitação. Como é que você vai fazer uma licitação se você não tem dinheiro? Ué, então nós temos que aprovar. Aí, se a gente seguir esse raciocínio... Tem um projeto da Liane de Freitas, já faz 3 anos para calçar uma rua perto da casa dela lá, são 250 mil reais, não chegou até hoje. Mas aqui já é processo de licitação, vereador. Aqui, como é que você vai fazer uma licitação se você não tem dinheiro? Aqui não tem como defender. Aqui, o próprio prefeito pede para nós. O senhor pode olhar, eu estou falando baseado em documento. Alguém, então, não está falando a verdade. Né? O senhor pode ver o final aqui, ó. Para a abertura do processo de licitação, para obra de calçamento, em atendimento, eu citei o número do contrato de repasse, 825625. Está aqui, ó. E existe, inclusive, publicação já na internet. E, salvo engano, se eu olhei direito, essa licitação já vai acontecer em breve. Né? Então, esse dinheiro, ele existe. Ele está aqui. Não, mas aqui o próprio prefeito colocou. Você não está acreditando no seu prefeito, vereador? Ele colocou aqui, ó. Vereador Joaquim, eu sei que a gente às vezes fica um pouco assim, mas o próprio prefeito coloca que existe um repasse, a licitação já está sendo feita. Né? Então, o prefeito diz que tem o dinheiro. Nesse caso, tem o dinheiro. E aqui está o documento, inclusive já está na internet. Senhores, além desses 600 mil reais, eu vou um pouquinho além, porque a gente podia até parar por aqui, senhor presidente, mas eu gostaria, presidente, de me dar um tempo. O vereador tem 20 minutos, prorrogável por mais 20. Então... Sabe por que eu acho importante a gente colocar isso? Além dessas questões, primeiro, convênio com a Secretaria de Obras no valor de 100 mil. É suficiente para o nosso calçamento, para o nosso asfalto, para o tapa-buraco, na verdade. Temos a licitação no valor de 500 mil. Aí já vão dar 600 mil reais. Aí nós temos também, vereador Marcos Ralph conseguiu 40 toneladas de massa asfáltica que dava para fazer Caxambu, Baipendi, Cruzilha e ainda sobrava. Está lá no centro de convenções ainda. E conseguiu mais agora. Esses 3 motivos, gente, se é economia, já seria motivo suficiente para a gente parar. Mas eu vou além. Existe uma outra questão também, vereador, que a gente precisa, senhores, atentar, que a gente teria que parar aí. O executivo, o prefeito, quer fazer isso em 8 vezes. Ora, senhores, aí a gente precisa atentar à lei de responsabilidade fiscal, artigo 42, que diz o seguinte na íntegra: é vedado ao titular do poder ou órgão do executivo, nos últimos 2 quadrimestres, nos últimos 8 meses do último ano de mandato, contrair, e aí que está, obrigação de despesa que não possa ser cumprido integralmente dentro do último ano.
Ora, e aqui a lei diz o seguinte, vereador, e a lei ainda coloca assim, ou que tenha parcelas a serem pagas. Observem, senhores, a lei ela é ampla. Ela coloca, não pode, e ela fala das parcelas. Não é eu que estou dizendo. Não é eu que estou dizendo, é a lei de responsabilidade fiscal, no seu artigo 42. Não pode ter parcela para o outro pagar. Então, sem que haja disponibilidade de caixa para esse efeito. Então, o senhor já seria irregular. Nós não temos esse dinheiro, senhores. É motivo suficiente para não aprovação. Seria irregular a aprovação, senhor presidente. Não existe recurso suficiente e a lei de responsabilidade fiscal, ela veda. Ela diz que não pode. É vedado. Aí, senhores, eu acho que a gente já teria motivo suficiente. Aí eu pergunto, nós vamos fazer uma transposição de recurso. Acho, senhor presidente, eu imaginei que quando nós já temos 600 mil para isso, não precisamos de mais dinheiro. Né? E eu não vou nem entrar no mérito das outras coisas, né, das outras questões, mas eu acho que seria suficiente. A lei de responsabilidade fiscal não permite, que é 8 vezes, não tem condições. Vereador Marcos já conseguiu lá 40 toneladas lá que dava para fazer Caxambu inteiro. Já seria suficiente. Eu vou além, senhor presidente. Essa aquisição dessa usina, como nós tivemos lá, né, com o vice-presidente dessa casa, o vereador Clóvis Almeida, que é expert nessa questão, estivemos, inclusive, vendo uma máquina que foi adquirida no ano passado pela Prefeitura, em 2013, pela Prefeitura Municipal, no valor de 43 mil reais, que foi usada 2 semanas, a máquina quebrou, e nós ficamos com prejuízo. Quem é que vai consertar esse maquinário, se vier? E o mesmo recurso das ações da Copasa. Outra coisa que eu coloco, senhores, que a gente tem que fazer uma análise. Asfalto para Caxambu é viável? Acredito que a gente tem que ir para o ecologicamente correto. Né? Hoje, economia significa bloquete. Economia, o que traz hoje é bloquete, gente. Não é verdade? Agora, o tapa-buraco, 100 mil é suficiente para o asfalto, já que nós temos, né? O asfalto ele é suficiente. E aí, senhores, eu vou um pouquinho além. Quando esse dinheiro é transposto, a gente sabe que parte dele é das ações da Copasa. Mas e a outra parte? Isso é que me preocupa. Será que o funcionário público vai ficar sem receber? Que vai tirar de onde? A PAI não está recebendo. O Asilo Santo Antônio, como foi dito pela comissão, não está recebendo. Recebeu atrasado, e por força judicial. Né? Por força judicial. Então, vai sobrar para o funcionário público. Eu não sou adivinho não, gente. Mas a gente consegue prever. E aí vai recair sobre o funcionalismo público. O que eu gostaria, senhor presidente, que eu achei que fosse acontecer isso, senhor vice-presidente, era que eu achei que esse projeto fosse sido retirado hoje. Eu achei que seria retirado. Que seria o mais conveniente. Porque nós temos como fazer. Temos 600 mil para poder fazer isso. E isso provado com documento. Encerrando, senhores, às vezes o administrador ele tem que voltar atrás. Ele precisa voltar atrás. Né? Nesse projeto, senhor presidente, me lembra essa semana que o próprio presidente interino da República, senhor Michel Temer, que aliás me simpatizei com ele por conta disso, né? Tem algumas questões complicadas, me simpatizei porque não vai ter mais, né, o Ministério da Cultura. E ele voltou atrás. Ele reconheceu, olha, não foi uma medida legal. Vamos voltar, gente. A gente pode fazer isso. Você imagina, o nosso presidente fez isso. Você imagina. Então, gente, eu acho, vejo
a questão da lei de responsabilidade fiscal, existe dinheiro suficiente e eu tenho certeza que isso não vai atrapalhar os andamentos do município. E é por causa do zelo que nós temos com a população de Caxambu é que não serei favorável à aprovação desse projeto. Espero ter convencido também os meus colegas. Projeto ainda em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Marcos Halfeld. Eu pedi a palavra para endossar as palavras dos companheiros Ercílio, Clóvis e Denilson. E salientar ao vereador Denilson que não é uma máquina só, não. São duas máquinas que estão paradas, que nós fizemos uma visita lá no Parque das Árvores. Só isso, senhor presidente. Projeto ainda em discussão. Passamos agora à votação do projeto. Primeira votação do projeto de lei número 21 de 2016. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. O projeto foi rejeitado por 7 votos. 8 votos. 7 votos. Votaram contra o projeto vereador Marcos Halfeld, Ercílio Nogueira, Jean Carlos, Clóvis Almeida, Denilson Martins, Eliane de Freitas e Francisco Fernandes. A favor do projeto, vereador Joaquim Fernandes, Alessandro Bento Fortes e Nilton Américo dos Santos. Antes de passar o pequeno e grande expediente, vereadores, eu também gostaria de fazer uma explanação sobre esse projeto de lei. Não fiz na discussão, porque como presidente eu não queria influenciar o voto do plenário. Mas eu apoio a maioria, né, o plenário foi soberano. Se eu estivesse no plenário também seria contra esse projeto, pelos motivos principais que o vereador Denilson deu e ainda pautando pela lei de responsabilidade fiscal, que é a lei que rege qualquer administração pública hoje no cenário nacional. Nós sabemos, e agora eu falo diretamente para a população, que nós sabemos que isso será transferido a responsabilidade aos vereadores, principalmente aos vereadores que foram contra. É bem provável que representantes do Poder Executivo vão até a rádio ou vão até as mídias sociais para dizer que os buracos continuarão na cidade porque os vereadores não aprovaram a lei de transposição das ações da Copasa. É importante mais uma vez dizer, como disse o vereador Denilson, que ninguém aqui é contra o ato discricionário do prefeito em querer optar pela aquisição de uma usina asfáltica. Nós estamos sendo contra a transposição de recursos da ação da Copasa, que nunca foi zerado em nenhuma gestão, a proximidade do fim do mandato e da oportunidade a mais uma licitação, que será parcelada em 8 meses. Pode ser que a licitação termine em agosto, então ela será parcelada em 8 meses, ultrapassaria até fevereiro, março da outra gestão. Principalmente, vereador Denilson, parabéns pelo seu ponto de vista sobre a lei de responsabilidade fiscal, que isso nos deixa tranquilamente seguros em votar contra. Nós não podemos ir contra a lei de responsabilidade fiscal. E nós já sabemos, finalizando, todo o projeto de transposição mostra que essa administração é um retalho de cetim. É um retalho em cima de retalho, em cima de retalho, em cima de retalho. Não tem algo contínuo, não tem ordenamento, não tem organograma, não tem diretrizes, não tem metas. E existem, como foi dito, R$600 mil previstos para solucionar esse problema. Então, aquela frase que eu sempre digo aqui também, que será usada mais uma vez pelo Poder Executivo. A culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser. É o que nós estamos vivendo nesses últimos 3 anos e meio. Passamos agora...
Vereador Jean Carlos. Senhor presidente, também não falei também na discussão do projeto, mas queria... Só um minuto, vereador Jean Carlos. Vamos passar o grande e pequeno expediente e eu já te concedo a palavra. Está com a palavra o vereador Jean Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, pelo presente, como já ia dizendo, senhor presidente, esse dinheiro das ações da Copasa é em torno de 500 e poucos mil que estava lá. O prefeito, ele está tentando gastar o dinheiro, de alguma forma. Ele quer gastar. É igual uma criança, quando você dá 10 reais, enquanto ele não acaba aquele dinheiro, dá para comprar a última bala, ele não sossega. Ele já comprou lixeira, comprou o carro, que em questão já foi, que capotou, comprou 2 máquinas que não funcionam, entendeu? Agora quer comprar mais máquina, mas ele quer gastar o dinheiro. Mas tudo bem. Já que ele quer gastar o dinheiro, compra um terreno para fazer casa popular, para doar para o povo, já que o dinheiro é exclusivamente para bens duráveis. E eu não entendi também, meu amigo vereador Sandro, ele mesmo indicou a questão das máquinas que está no parque parado, agora vota a favor para comprar mais máquinas. Não dá para entender, vereador Sandro. Você me dá uma parte? Não, senhor. Não, no momento, não. Eu estou com a palavra. A palavra está garantida ao vereador Jean Carlos. Então, eu não estou entendendo. Então, eu vou fazer a defesa. Então, senhor presidente, eu fico indignado com certas coisas. Entendeu? Fala que as máquinas não trabalham e depois volta para comprar mais máquinas. Então, presidente, a questão das máquinas, fica aqui minha palavra, mas eu vou continuar com o pequeno grande expediente. Quero falar a respeito da ponte lá do Caxambu Velho. Os moradores estão reclamando em questão que se não vai arrumar a ponte, tem que fazer alguma coisa lá, porque está muito perigoso da forma que foi sinalizado. Entendeu? Ou põe um redutor de velocidade antes da ponte, para que as pessoas venham mais moderadamente até chegar na ponte, porque algo sério vai acontecer ali. Ou arruma a ponte. Quem que interditou? A prefeitura. A prefeitura foi lá, colocou umas madeiras lá, fez uns buracos, botou a madeira, e a ponte está lá interditada. Não sei por quê. Porque o senhor mesmo analisou, seu vereador Cross, a ponte não está caindo. A ponte não está caindo. Precisa só de uma reforma, um conserto. Isso é coisa simples. Isso é o básico. Você entendeu? Outra coisa, senhor presidente. Igual eu falei hoje, a respeito do ônibus, que vai até no campo, lá no aeroporto, buscar o pessoal, da maneira que estava sendo feito, senhor presidente, com questão, em questão do transporte, não pode. Tem que botar um veículo adequado, porque é muita criança. Trazer aquelas crianças dentro de uma Kombi, isso é uma judiação. E toda a vida aconteceu ali das pessoas aproveitarem o transporte. O pessoal que vem, pais que vem na cidade, aproveitava sempre o transporte para vir da zona rural. E no momento, eles ficam lá esperando quando vê chega uma Kombi. Então são essas as minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado pelo espaço. Com a palavra o vereador Nilton Américo dos Santos. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores presentes e ouvintes da 104.9. Eu queria convidar os nobres colegas, né, e a população caxambuense para mais uma caminhada de fé, ou seja, a 69ª caminhada de fé Caxambu Aparecido do Norte, com saída prevista às 7 horas, no dia 25, em frente à Igreja Matriz, que já tornou-se uma tradição religiosa, e levando o nome de nossa cidade
até a cidade de Aparecida do Norte, São Paulo. Então, só queria fazer esse convite aí. Muito obrigado. Palavra, vereador Clóvis Almeida. Senhor presidente, dispenso. Palavra, secretário desta casa, Denilson Martins. Senhor presidente, gostaria de, nessa noite, usar esse espaço. Eu tenho uma indicação que foi feita, e ela não foi lida no momento oportuno, que é em relação à reforma da estrutura do prédio do Conselho Tutelar. Quer dizer, os membros do Conselho Tutelar desenvolvem um trabalho muito importante na nossa cidade e é necessário que eles tenham uma estrutura adequada, né, para poder trabalhar. E agora esse prédio, né, ele já pertence, né, ao que disse aí o próprio executivo, já pertence ao município. Então acho que agora a gente pode efetuar, e eu solicito isso, essa reforma no Conselho Tutelar. Gostaria também nesse espaço de parabenizar o trabalho desenvolvido pela Polícia Civil de Caxambu, através do Departamento de Trânsito, pelo trabalho desenvolvido, porque Caxambu é uma das poucas cidades que não é regional, que faz, né, o trabalho para a aquisição da CNH. E fico pensando que se a gente perder isso, a gente vai ter que ir para São Lourenço, vai ter que ir para Varginha. A gente vê que a estrutura do local próximo à rodoviária, ela é bem precária, né? Então eu gostaria de solicitar a atenção do Poder Público Municipal no sentido de que esteja ali fazendo, através de placas, né, as indicações necessárias, né, que ali é uma área, né, de exame, inclusive colocando as faixas amarelas ali de forma adequada, porque hoje você consegue fazer exame de 15 em 15 dias, né? E a gente tem que valorizar, porque a gente corre o risco de perder, né? Seria um prejuízo a mais para o município de Caxambu. E são ações simples, né? Como a questão da colocação das placas, das faixas amarelas, né? A limpeza daquele local. E encerrando a minha fala hoje, presidente, gostaria, né, de parabenizar a Polícia Civil através, né, do chefe da banca, que é o nosso amigo Robson, né, que desenvolve um trabalho ímpar na nossa cidade. No mais, senhor presidente, agradeço a oportunidade e é só, presidente. Não mais inscritos no grande... O senhor pede no microfone que eu vou conceder a palavra. Você concede a parte? A palavra está com o vereador Alessandro Bento Fortes. Eu não ia falar não, mas como o senhor vereador denegriu a minha imagem, eu vou falar a defesa. Ele falou sobre que eu falei da máquina. Sou contra, sim, aquela máquina que está lá, está parada, sim. Mas votei o projeto porque eu não aguento mais ver tantos buracos na cidade. Tantos buracos. Por isso que eu fui a favor desse projeto. Quantos projetos, o que é de bom eu voto, o que não é eu não voto. E segundo, quando o vereador é um vereador que fala muito e reproduz pouco. Eu quero que ele fale um bem que ele fez para o município de Caxambu. Agora, eu falo, eu trouxe academia ao ar livre para Caxambu, trouxe veículo para a área da saúde e junto com o vereador Ercílio consegui e o vereador Chiquinho 600 mil para o hospital. Agora, se eu estiver mentindo, eu quero que algum vereador desmente aqui na minha cara em plenário. Porque eu não sou cachorro morto. Estou aqui e trabalho. Vai no meu bairro e vê meu bairro como é que é. Se algum morador tem mal a falar de mim. Se tiver, eu quero que fale. Porque eles sabem que eu sou um vereador que trabalha. Não sou bom para dialogar igual eles dialogam. Mas sou bom para fazer o melhor para a minha cidade. Caxambu está faltando, está desemprego? Tem muito desemprego. Mas a gente tem o quê? Reunir, procurar microempresas para dar serviço aos jovens. É o que falta, Caxambu. Não a gente ficar aqui falando mal, jogando um para um vereador, um para outro. Muito obrigado, presidente. É isso que eu tenho para falar.
Passamos agora aos avisos. Antes de passar aos avisos, eu gostaria de parabenizar toda a comunidade do Santa Rita pela grandiosa festa feita por Santa Rita de Cássia nesse último final de semana. E gostaria de pedir também à consultoria legislativa dessa casa que enviasse um ofício à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, indagando sobre proposições que visam a defesa dos animais, do maus tratos com os animais, para que a gente possa implantar em nosso município. Semana passada nós recebemos o cidadão Ed, que pronunciou acerca do abandono e do maus tratos dos animais, e eu gostaria que fosse enviado esse ofício para a Assembleia de Minas Gerais. Os avisos são: a nossa próxima audiência pública será realizada na quarta-feira, dia 25 de maio de 2016, onde será debatida as propostas da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para o exercício de 2017 às 18 horas. Então, população caxambuense, é uma oportunidade que a Câmara é obrigada a dar a participação da população, da sociedade civil, para a elaboração do nosso orçamento que será executado em 2017. Então, você que está ouvindo, representantes de bairros, moradores de bairros, população caxambuense, venha até a Câmara na quarta-feira e reivindique os seus direitos, reivindique melhorias para os seus bairros, reivindique inclusão nos orçamentos para subvenções a entidades, pela luta, pela PAI, pela Casa da Criança, pelo esporte e por aí vai, né, secretário Denilson? A nossa próxima reunião ordinária será realizada na segunda-feira, dia 30 de maio de 2016, e gostaria que todos os vereadores providenciassem as declarações de bens e rendas do exercício de 2015. Sem mais nada a tratar, está encerrada a sessão, saudando o Pavilhão Nacional.